Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe a leitura, por gentileza. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. A seguir diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Querido Deus, mais uma vez nós oramos e nós agradecemos ao Senhor e pedimos, Pai, em favor da vida da avó, estenda as tuas mãos sobre a vida dela e abençoa, meu Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Estenda a tua mão, dando saúde, entra com providência. Nós clamamos a Ti porque nós cremos em Ti, Pai. Pedimos, Senhor, abre a porta da Tua palavra e fala conosco de uma forma especial através da Tua palavra. Alcança cada um que está aqui, alcança aqueles que estão pelas redes sociais. Manifesta-te, ó Deus, e opera em cada coração para louvor e glória do Teu nome. Nós Te louvamos, nos rendemos diante do Senhor, diante da Tua autoridade. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos. Abra o seu coração para que o Senhor possa continuar falando conosco. Se você estiver com o coração aberto, certamente que algo especial da parte do Eterno alcançará a sua vida nesta noite. A palavra de Deus, ela é poderosa. Sempre a palavra de Deus é poderosa. E o Senhor está sempre pronto a nos surpreender com algo especial. Deus nunca está vazio. Entenda isso. O Senhor nunca estará vazio. Eu e você, sim, somos limitados, somos pequenos, somos necessitados, e muitas das vezes nós estamos precisando de algo para nos animar, amém? Muitas das vezes nós estamos precisando de algo para nos fortalecer, para nos animar, mas o Senhor não. O Senhor está sempre pronto, glória a Deus. Estando sempre pronto, toda essa prontidão de Deus para conosco é para nos erguer, é para nos manter de pé, para nos dar firmeza,
e para nos conduzir. O Senhor sempre nos dará possibilidades para o servir. Você entendeu? Diga amém. Se nós permitirmos, se nós quisermos, o Senhor sempre nos dará possibilidades para servi-lo. Deus jamais deixará alguém sem possibilidade para servi-lo. Jamais. Não existe possibilidade de não ter possibilidade de servir a Deus se você quiser. Amém? Logicamente que isso depende de um impulso meu, de um impulso seu, ou seja, de um impulso pessoal, para que esse milagre, esse mover que é espiritual aconteça. Esse mover ele pode acontecer se de fato eu e você quisermos isso. Se de fato eu e você invocarmos isso. Se de fato eu e você acreditarmos nisso. Glória a Deus. Então esse mover que é espiritual, ele pode fluir em nós, em mim e em você, se nós quisermos. Esse incentivo espiritual, que é o tema da mensagem, esse incentivo espiritual que flui da parte de Deus, e o Senhor espera em nós, espera de mim, espera de você, uma iniciativa para viver esse contexto espiritual que o apóstolo Paulo está falando aqui, transmitindo aos filipenses, e serve para nós nessa noite. O apóstolo Paulo, ele está incentivando a igreja, apesar dele estar preso em Roma. As prisões de Roma não eram um lugar agradável. As prisões de Roma, se você estudar, procurar entender as prisões de Roma, eram lugares muito desagradáveis. E o apóstolo Paulo, apesar de estar preso em Roma, ele escreve aos filipenses, e o tema central da carta aos filipenses é alegria. Diga comigo, alegria. Regozijo. O tema central da carta aos filipenses é regozijo, alegria. Paulo fala tanto de alegria nesta carta, incentivando a igreja, que nos deixa intrigado, como que alguém que está preso fala com tanta ênfase, ensina com tanta ênfase com relação à alegria. Preste atenção, porque o contexto é espiritual, o enredo é espiritual. Irão entender aqueles que são espirituais. Aqueles que não são espirituais, eles não irão entender ou terão extrema dificuldade de entender isso. Paulo escreve incentivando aos irmãos a viverem pela fé, a atuarem pela fé, a agirem pela fé. E a alegria, o incentivo à alegria que o apóstolo Paulo destaca no texto é intrigante, eu quero compartilhar com você. O incentivo que Paulo destaca é alegrar sempre. Diga comigo, sempre. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Alegrar é ocasionar regozijo. Alegrar é tornar-se alegre, ocasionar regozijo. Perceba que isso depende de nós. Ocasionar regozijo depende de cada um de nós. Se você não quiser se alegrar, basta você fechar o seu coração, basta você resolver ficar triste, basta você se isolar e não dar lugar a nada do que a palavra de Deus disse para você. Pronto. Você estará triste, você permanecerá triste. E Paulo diz assim: olha, ocasione alegria para você.
Paulo estava preso, mas ele conseguia, dentro desse enredo espiritual, ocasionar alegria para si mesmo, e ensina para nós como ocasionar alegria para nós. A palavra de Deus é maravilhosa. Quantos estão comigo aqui, diga amém. Paulo diz: alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Sempre significa em todo tempo, de modo contínuo, de um modo invariável. Você deve se alegrar, ou buscar ocasião para se alegrar. De modo contínuo, onde em todo tempo eu devo buscar ocasião para me alegrar, para estar alegre. Por que eu tenho tanto motivo para estar alegre? Olhe para mim aqui. Porque você foi escolhido por Deus, porque os céus te aguardam, porque nós vivemos debaixo de uma promessa, porque este mundo não nos agrada, este mundo não nos prenderá, a morte não vai te prender na sepultura, porque nós temos uma promessa de ressuscitar em Cristo Jesus. Então nós temos motivos de sobra para viver alegres, para nos alegrar. Aleluia, bendito seja Deus. Quando você sai desse contexto, você começa a visualizar, quem sabe de repente, uma situação difícil ao seu redor, e aí muitas pessoas são nocauteadas por isso, e elas não conseguem visualizar uma saída, e ficam presas, depressivas, numa situação agonizante. Paulo tinha motivos para isso, humanamente falando, sim ou não? Ele estava preso. Mas quando você resolve ficar de pé, se despertar e trabalhar na sua mente uma possibilidade para se alegrar, a palavra de Deus é uma fonte de inspiração para te trazer alegria. Aleluia, bendito seja o Senhor para sempre. Como as pessoas perdem essa fonte, as pessoas que não têm acesso às Sagradas Escrituras, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de inspiração para te fazer estar alegre, para ocasionar alegria para o seu coração. Glória a Deus. Por isso que é importante nos envolver com a palavra de Deus. É importante estarmos envolvidos com a palavra de Deus. Aleluia. Cada indivíduo, por meio da fé, ensina Paulo, deve buscar essa maneira de viver. Qual maneira de viver? Eu devo viver buscando ocasiões para me alegrar. Perceba que quando Paulo ensina que eu devo viver buscando ocasiões para me alegrar, é porque tem o oposto disso. Sempre tem um lado ruim também. Se você não viver, se você não trabalhar numa maneira de viver, que você busca ocasiões para se alegrar, automaticamente você vai viver buscando ocasiões para se entristecer. E aí, quando nós entramos num contexto espiritual, o diabo, ele está interessadíssimo que você se sente, reclame, se isole e fique reclamando. E tem muitas pessoas que fazem isso. Imagine se o apóstolo Paulo, isolado ali nas prisões de Roma, ele ficasse reclamando daquela situação. Jamais ele sairia de lá. E quantas pessoas que entraram numa situação, num contexto de reclamações, de murmurações, não conseguem ocasionar alegria para si mesmo, estão presas, estão aprisionadas, não conseguem se libertar, não conseguem sair. A palavra de Deus nesta noite tem uma esperança para você. A palavra de Deus nessa noite tem um incentivo para você. O tema da mensagem é incentivo. Incentivo ao quê, pastor? A você viver em um contexto espiritual, uma maneira de viver buscando ocasião para você se alegrar. Glória a Deus. Quem é que pode fazer isso por você? Diga você mesmo.
Eu não posso fazer isso por você. Se você acordar de manhã e resolver chorar e reclamar da sua vida, eu não posso fazer nada por você. Quantas vezes eu já acordei diante de uma situação intrigante, eu começar a entrar naquele desespero, a ponto de dar lugar a uma crise de ansiedade, e o Espírito de Deus me fazer lembrar que o Senhor é poderoso, e Ele está presente todo o tempo, e nas mãos do Senhor tem a vitória, minha, sua, nossa vitória está nas mãos dEle. E você começar a observar numa outra dimensão, numa outra visão, numa outra ótica, e se alegrar na presença do Eterno, e sair do meio daquela confusão, sair do meio daquela situação. Paulo diz: alegrai-vos sempre, glória a Deus. Sempre eu preciso buscar ocasiões, no plural, ocasiões, para me alegrar. Ah, pastor, mas às vezes eu acordo de manhã pronto ou pronta, buscando algo para me alegrar. Até acordo cantando e de repente acontece algo que me desagradou. Você não entendeu a questão. Você deve buscar ocasiões, no plural, para se alegrar. Se você iniciou o dia buscando ocasião e algo interrompeu, busque uma outra ocasião, mas não desista de buscar ocasiões para você se alegrar. Você entendeu? Diga amém. Porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque você é um escolhido de Deus. Então, por conta disso, nós precisamos buscar ocasiões para nos alegrar, porque senão os problemas irão borbulhar, os problemas irão sufocar. As coisas ao redor irão sufocar você, se você não trabalhar na sua mente esse viver, esse modo de viver que o apóstolo Paulo ensina aqui no texto. Glória a Deus. Paulo incentiva também a fidelidade. Olha que interessante isso aqui, versículo 5. Paulo diz assim, olha: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Olha isso, eu vou traduzir para você. Seja a vossa equidade notória. Todo mundo precisa saber da sua equidade. Perto está o Senhor. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Presta atenção. Equidade é a característica de alguém que revela senso de justiça, integridade, honestidade. Então Paulo diz assim: seja a vossa honestidade notória, seja a vossa justiça notória, seja a vossa integridade notória. Paulo está dizendo assim: olha, todos precisam saber que você é fiel, que você é íntegro. Todos precisam saber da tua integridade, da tua participação, da tua fidelidade. Isso aqui é um incentivo à fidelidade. E é interessante que Paulo diz que todos precisavam saber. Parece um paradoxo para os nossos dias, né? Todos deveriam se manter fiel, e isso deveria ser notório a todos. Diga comigo, a todos. E Paulo diz assim, olha, entendendo que o Senhor os assiste de perto. Olha como isso é interessante. A fidelidade de todos deve ser todos precisam saber, ou todos precisam ser sabedores da fidelidade de todos, entendendo que o Senhor os assiste de perto. Olha como isso é lindo. Sabe qual é o paradoxo disso aqui? É que hoje os fiéis querem se esconder ou fazer para Deus de forma que não apareçam,
com medo de ser julgado. Parece um paradoxo isso aqui. Hoje as pessoas querem fazer, mas fazer de uma forma oculta, para que ninguém o julgue. E Paulo diz que a sua fidelidade deve ser notória a toda a igreja. Olha como isso é diferente do nosso contexto social. É ou não é diferente? Paulo diz assim: olha, a fidelidade de vocês deve ser conhecida por todos, entendendo que o Senhor os assiste de perto. Porque é o Senhor quem recompensa. Diga glória a Deus, se você entendeu. Quem recompensa é o Senhor. Agora presta atenção, nós estamos num cenário confuso, onde as pessoas se escondem, elas não querem aparecer, ou elas se ofendem se forem descobertas fazendo algo. Se você é fiel, se você faz algo dentro da sua fidelidade, da perspectiva da sua fidelidade com Deus, todos precisam saber da sua fidelidade para que você seja um exemplo de uma pessoa fiel. E a tua fidelidade possa incentivar a outros também a serem fiéis e a agir com fidelidade. É isso que Paulo está ensinando. Então a nossa equidade precisa ser notória. Paulo diz: seja a vossa fidelidade ou equidade notória a todos. O Senhor os assiste de perto. Glória a Deus. É um incentivo a nós, essa palavra, a fazermos de uma forma notória, para que todos saibam que você faz, porque você ama a obra de Deus, porque você ama ao Senhor, e nada te prende a fazer algo para o Senhor. Aleluia. É interessante que a igreja que nós estamos estudando, a igreja primitiva, os irmãos não se incomodavam em transparecer a sua fé, a sua fidelidade aos demais. Como isso é interessante. Os irmãos não se intimidavam a mostrar para todos a fidelidade deles. Era uma visão diferente. Perceba como hoje nós temos uma visão totalmente diferente. Era uma visão de que um incentivaria o outro pela sua fidelidade demonstrada através da sua obra, através das suas obras, da sua fé. E Paulo diz: isso precisa ser notório. Notório é que notificado, todos deveriam estar cientes. Glória a Deus. Eu preciso, o pastor Joelito ciente da fidelidade do diácono Rodrigo, ciente da fidelidade do diácono Cícero, um ciente da fidelidade do outro. É isso que Paulo está dizendo. Isso precisa ser notório e não escondido, como hoje a gente vê. Hoje as pessoas se escondem. Por que será que elas se escondem? Porque tem medo de serem julgadas. É uma série de questionamentos que eu entendo até certo ponto. Mas a palavra de Deus nos ensina que a nossa fidelidade, a nossa equidade deve ser notória a todos. Glória a Deus. Porque somos igreja eleita pelo Senhor. Então não pode ter outra coisa a não ser esse ambiente de fé, este ambiente de exemplo, este ambiente de fidelidade, este ambiente de vida com Deus, este ambiente onde não tenhamos dificuldade de compartilhar coisas espirituais para a glória de Deus e não para a nossa, porque o Senhor nos assiste de perto, o tempo todo o Senhor nos assiste de perto. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. O Senhor está nos assistindo de perto. Estando Ele nos assistindo de perto, nós somos incentivados a ser notório aquilo que nós fazemos para Ele, para a glória dEle. Aleluia. Não é ninguém aqui querendo se exaltar, não, é as pessoas querendo incentivar outras pessoas. Glória a Deus.
É as pessoas querendo incentivar outras pessoas a trabalhar, a fazer, a atuar. Glória a Deus. Se todo mundo se esconde, aonde está o incentivo? Aonde está o testemunho? Se todo mundo se esconde, aonde fica o testemunho? Aonde fica o incentivo? Se todo mundo se esconder. Paulo diz: não, deve ser notório. Todo mundo precisa saber que você é fiel. O incentivo a estarem seguros, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo está incentivando a estarmos seguros. Diga comigo, seguro. O que significa essa palavra seguro? Paulo nos ensina: não estejais inquietos. Inquieto é impaciente, ansioso, agitado, frenético. Esses são ingredientes que provocam danos e desestrutura a nossa alma. O que provoca danos em nossa alma? E Paulo está querendo nos livrar disso aqui. A inquietação. Não estejais inquietos, impacientes, ansiosos, agitados, frenéticos. São coisas que provocam danos à nossa alma. Preste atenção. Se você se coloca impacientemente, se você se coloca ansioso, agitado, frenético, meu irmão, você vai pode entrar numa crise existencial. Você pode entrar numa crise de ansiedade. E há muitas pessoas que estão vivendo uma crise de ansiedade, uma crise existencial. O cara não sabe nem quem é ele ou quem é ela. Será que você percebeu que você é alguém que Deus escolheu? Diga amém. Será que você percebeu que você não está sozinho, não anda sozinho, não vive sozinho? Porque o Senhor te faz companhia o tempo todo. Você dorme, Deus está guardando a sua vida. Você anda, Deus está guardando a sua vida. Aonde você estiver, o Senhor está guardando, estará guardando, sempre esteve guardando a sua vida. Aleluia. Se nós não mantivermos a nossa vida nesse ambiente espiritual, conforme o texto nos ensina, poderemos dar lugar a entrar em um colapso espiritual, existencial. Entrar num colapso na nossa alma. Porque a inquietação pode tirar você do equilíbrio. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha: não estejais inquietos por coisa alguma, mas apresenta todas elas em oração e súplica ao Eterno. Entrega na mão de Deus e deixa Ele operar na sua vida, por sua vida e através da sua vida também, se for possível. Deus fará. Aleluia. Glória a Deus. Ao invés de entrar num colapso espiritual, creia, exercita a sua fé. Glória a Deus. A oração e o jejum, os sacrifícios espirituais devem ser diariamente na vida de todos os envolvidos nesse enredo. Isso chama-se equilíbrio espiritual da igreja. E o equilíbrio espiritual depende disso. Depende que você viva com prudência com relação às inquietações. Sabe aquela coisa que está deixando você agoniado? Você não consegue parar de pensar naquilo? Toma cuidado com isso. Porque isso pode ser um colapso na sua alma. Isso pode levar você para a cama. Tem muitas pessoas que levantaram ansiosas pela manhã e no final do dia elas estavam hospitalizadas, numa crise de ansiedade. Porque essas coisas são ingredientes que desequilibram a nossa alma. E nós precisamos fugir disso. Por quê? Porque você foi chamado por Deus. Porque você foi chamada por Deus. Porque Deus tem um plano a realizar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque Deus cuida da sua igreja. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus, adore ao Senhor, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Equilíbrio emocional. Paulo incentiva
a confiar no retorno de Deus. Diga comigo, retorno de Deus. Dá para entender isso? Não dá. Dá para entender o retorno de Deus? Na maioria das vezes não dá. Excede o nosso entendimento. Excede todo entendimento. Versículo 7, Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus. Olha que coisa interessante isso aqui. Paulo está garantindo que de uma forma inexplicável, incompreensível, Deus dará paz a cada um. Oh glória! Bendito seja o Senhor. Isso é o quê? Retorno de Deus para você. Você não vai entender direito, mas o retorno vem. Diga glória a Deus. Você não vai conseguir compreender, mas o retorno virá da parte de Deus. Aleluia! E excede todo o entendimento, esse retorno de Deus. Eu não consigo entender com ênfase isso. Excede o meu entendimento humano. Mas é Deus agindo, é Deus operando, é espiritual. E não dá para entender as coisas espirituais se você não for espiritual. Bendito seja o Senhor para sempre. Então Paulo está nos ensinando que o retorno de Deus virá. Essa paz sobrenatural tem a função de guardar e proteger. Diga comigo, guardar e proteger. Guardar e proteger os corações, as emoções. Guardar e proteger o meu caráter espiritual. O seu caráter espiritual será protegido por causa da unção de Deus que estará sobre você. E essa batalha espiritual seremos guardados e protegidos se assim acreditarmos. Aleluia. Então não adianta se eu não acreditar. Eu tenho que levantar pela manhã acreditando que Deus dará a recompensa, ainda que a situação seja difícil e eu não consiga entender de fato o que está acontecendo ao redor. Deus irá recompensar, Deus irá dar o retorno da resposta que você está pedindo para Ele. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor, porque Ele dará o retorno, Ele dará a resposta que você está precisando, e de maneira tal que excede o entendimento. Eu não sei por onde Deus virá, eu não sei se Ele vem por ali, por lá, ou por cá, ou por trás, ou por diante, ou pela frente, ou por cima, mas Ele dará o retorno. Bendito seja o Senhor para sempre, porque Ele assiste a sua igreja de perto. O Senhor nos assiste de perto. Agradeça a Ele por isso. O Senhor está nos assistindo de perto. Você não está sozinho. O Senhor está assistindo a cada um de nós de perto. E Ele tem o retorno para entregar nas suas mãos. Ele tem o retorno para entregar nas suas mãos. Não, você não entendeu. Ele tem o retorno para entregar nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Acredite que Ele tem o retorno para entregar nas tuas mãos. O incentivo, último incentivo aqui para me encerrar, é ao pensamento positivo. Diga comigo, pensamento positivo. Versículo 8, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Perceba que a permanência nesse ambiente onde você tem as suas emoções e o seu coração e a tua integridade espiritual guardada e protegida, depende de você. Se você emprestar a tua mente para o diabo, você sai desse ambiente espiritual que Paulo está ensinando. E muitas pessoas emprestam a mente para Satanás.
E daqui a pouco ela começa a pensar, ou ele começa a pensar negativamente. Paulo está ensinando o quê? Você tem que pensar tudo que é bom, que é amável, se há algum louvor, se tem alguma virtude, nisso pensai, porque proteger a tua mente, a tua vida espiritual, as tuas emoções e o teu coração, isso depende do retorno de Deus para a tua vida. Você que crê, levante a sua mão e glorifique, porque Deus está guardando a sua igreja. Aleluia, bendito seja o Senhor para sempre. Quanto à permanência nesse ambiente protegido e guardado, cada um deve se posicionar para que isso seja uma realidade vivida, sem permitir interferência. Quem é que permite as interferências? Diga eu. Nós permitimos as interferências. O ambiente é todo espiritual. Ei, não é só aqui na igreja que o ambiente é espiritual. O ambiente é todo espiritual. E eu e você precisamos ter discernimento de Deus para isso. E o tempo todo o diabo está querendo nos ter por presa. Mas você só é presa do diabo se você permitir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim diz a palavra de Deus. Então nós entendemos que a pessoa só é vítima se ele permitir. Porque se você resistir, ainda que a situação seja tão difícil, tal como Jonas, o profeta, no ventre do grande peixe, o retorno de Deus virá e te dará vitória. Deus vai dar o retorno, Deus vai dar vitória, Deus vai entrar com providência, se você permanecer nesse ambiente guardado e protegido. Como que eu faço para viver nesse ambiente guardado e protegido? Creia, viva pela fé, pensando nas coisas positivas. Para isso devemos pensar no que é bom, nos envolver com o que é bom, eliminar as coisas que contaminam de diante de nossos olhos e manter o pensamento puro, positivo sempre. Fique de pé, por favor. Manter o pensamento positivo sempre. Elimine as interferências. Elimine as interferências. As interferências vão fazer você duvidar. Sabe por que muitas pessoas entram em colapso? Porque elas se entregaram à dúvida. Elas entraram em um ambiente de dúvida. E muitos ficaram por alguns dias duvidando. Até que caiu na jaula que o inimigo preparou. O Senhor tem algo especial para você. O Senhor tem libertação para você nesta noite. Você crê? Você crê assim? O Senhor quer libertar você. Procure, em nome de Jesus, ocasiões para se alegrar. Se a primeira ocasião do dia não for boa e não trazer alegria, procure a segunda ocasião. E se a segunda ocasião do dia não for boa, procure a terceira ocasião. E se a terceira ocasião não for boa, procure a quarta ocasião. Se a quarta ocasião não for boa e não trazer alegria, procure a quinta, procure a sexta, a sétima, a oitava, a décima, a nona. Procure a ocasião para você se alegrar. Mas não se entregue. Não se entregue. Resista ao diabo que quer tragar você. Resista ao diabo que quer esmiuçar você. Resista às forças espirituais malignas através da fé. Glória a Deus. Glórias ao Senhor.